Bom dia, Libra! Como vocês estão? Quanto tempo não nos vemos, não é? Eu tive alguns problemas pessoais, pensei em desistir, pensei em parar de jogar tarô, mas não consigo. E através dos sonhos, a espiritualidade me disse: volta, Marisa, não abandona o que é a sua missão. Então eu tô aqui através de sonhos, através de pessoas que eu creio, que eu sei que são importantes e que fazem a diferença na minha vida e na de vocês, tá bom? Então vamos lá. Librianos e librianas, o que esperar do mês de abril de 2022 através das orientações e não adivinhações do meu tarô? Deusa Hecate, Deus Odin, Exus, Pombagiras. O enforcado é a energia do mês, mudança, mudança grande, radical. Muito bem. Bom, vamos lá? O que librianos e librianas podem e devem esperar da energia do mês de abril? O enforcado. Mas o que é o enforcado, Marisa? O enforcado fala de você de pernas para o ar, de mãos amarradas, sem poder fazer nada a respeito de uma situação. De uma situação qualquer, porque a gente está falando de pessoas, várias pessoas com várias situações distintas, e isso faz com que as pessoas reajam de forma diferente ao que vai estar ouvindo, ao que vai estar sendo dito, tá bom? Então, o enforcado te põe para olhar a vida por um outro ângulo. Sempre dou esse exemplo e eu acho que é um exemplo bem bacana de entender. Imagina que você tomou um banho bom, tem cabelos longos, lavou o cabelo longo e está de frente para o espelho. O que você vai fazer? Você vai olhar para o espelho e vai pentear o seu cabelo. É uma visão que todo mundo tem quando está escovando os dentes, quando lava o rosto, quando está se maquiando, quando está penteando o cabelo. É só que esse seu cabelo inosou, porque você lavou, e aí o pente voa longe. O que você faz? Você vai ter que se humilhar um pouquinho para algumas pessoas, para algumas determinadas situações, tá bom? Então, entenda que no mês de abril, sim, você vai ter que se humilhar um pouco, vai ter que olhar para a vida por um outro ângulo e vai ter que entender que às vezes é mais fácil a gente baixar a guarda, não ter razão, mas ter paz, sabe essa coisa? Tem um momento na vida que eu não preciso mais ter razão. Eu só preciso ter sossego nessa minha vida. É isso que vai acontecer. Você vai ter que baixar a guarda no mês de abril para que as coisas fiquem em paz. E esse fato de você ter que baixar a guarda, ter que se humilhar, ter que ficar de quatro no chão para procurar o teu pente, vai te fazer ver algumas outras coisas que, olhando para frente, simplesmente você não conseguia ver. Então, quando você abaixar para procurar o seu pente, você vai ver a bola do cachorro que estava perdida, que está embaixo do armário do banheiro, você vai ver sujeira embaixo do armário da pia, porque a sua faxineira não limpou direito, ou porque você pediu para sua filha limpar e ela não limpou direito, e aí você vai entender que tem coisas que só saem bem feitas quando é a gente mesmo que faz, né? Sabe aquela coisa? Quem quer bem feito vai e faz, não manda os outros fazerem? Esta é a energia do mês de abril para os librianos. Olhar a vida por um outro ângulo. Às vezes as coisas nos enganam, as situações nos enganam, pessoas nos enganam e a gente acha que é uma coisa e é uma outra coisa. Eu não sei se eu estou sendo clara, mas não é o que parece.
É isso que você tem que entender. Você vai ter que ter a mente aberta, os olhos atentos, os ouvidos atentos, para entender que às vezes a vida não é exatamente o que parece. E que às vezes a gente tem que repensar, tem que reolhar algumas coisas para que elas caibam dentro da nossa cabeça limitada, cheia de coisas que nos limitam, de informações que nos limitam durante uma vida toda, tá? Eu não sei a sua idade, a minha é 52 anos, e eu já tive que repensar muita coisa que para mim era isso e acabou. Existiu um momento que eu fui fazer entrevista num hospital, eu sou enfermeira, e a enfermeira-chefe me perguntou: tá, Marisa, tá tudo muito bem, até aqui você tá aprovada, mas no momento de conflito entre os seus subordinados, o que você faz? Você enverga ou quebra? Eu não tive dúvida, eu meti um eu quebro. E ela falou: então esse emprego não é para você, porque aqui a gente tem que envergar, tem que tentar entender, tem que tentar se colocar no lugar do outro para apaziguar conflitos e não para criar mais conflitos. E isso foi uma lição de vida, foi um super tapa na cara que eu quero que você entenda dessa forma também. Às vezes, e muitas vezes, a gente tem que envergar, tem que se colocar assim no lugar do outro para conseguir entender o porquê aquela pessoa agiu daquela forma. Pode estar faltando dinheiro para comprar o básico em casa, por isso ela veio com 4 pedras na mão. Não é sua culpa, porém às vezes a gente é assim, a gente tem problemas e desconta no outro. E normalmente é em quem a gente mais ama e mais ama a gente. Porque a gente sabe que esta pessoa de alguma forma vai te entender, vai conseguir te perdoar e você consegue descarregar todo o seu ódio em cima dela. Então, é isso que eu quero que você pense no mês de abril. Envergue quando preciso, quando possível, não quebre, respira e não xinga. Vamos com calma. Na primeira quinzena do mês, nós temos a papisa e temos a torre. Por quê? A papisa pede para você usar o seu terceiro olho, ou seja, aguçar a sua intuição e ouvir o que os teus antepassados te dizem. Sabe quando vem aquela voz lá no fundo da tua alma e fala: vai por ali, não por ali. Acredite nesta pessoa, ela está falando verdade. Ou não acredite na outra pessoa, ela está mentindo para você. Isso é o terceiro olho agindo, é a sua intuição abrochando. Dê ouvidos à sua intuição, tá? Muitas vezes os nossos antepassados gastam bônus horas que eles conseguem. No plano espiritual, a gente não paga as atividades com dinheiro, não somos remunerados com dinheiro, e sim com bônus horas, tá? Então, quando você trabalha no plano espiritual da forma que tem que trabalhar lá, quando você se aprimora, quando você estuda, você ganha bônus horas. Para quê? Para vir até a Terra, visitar os seus entes queridos que ficaram e ajudá-los de alguma forma. Então, muitas vezes, os nossos entes queridos desencarnados estão gastando o bônus horas deles e a gente tem que honrar isso, tem que ser bem... se colocar no lugar desse ente querido desencarnado que trabalhou e está gastando esse bônus horas para vir aqui te ajudar. E muitas vezes você caga para o que está intuindo e poderia te salvar de uma roubada imensa, tá? Esse véu da papisa representa algo que está encoberto, algo que está mais ou menos. Sabe quando você sabe alguma coisa? Essa sua intuição te disse: eu sei que está acontecendo isso, mas de fato eu não vi. Então eu não posso provar. Sabe aquela coisa? Quando eu falo uma coisa, eu tenho que provar, porque senão eu posso ser até processado por isso. Então é isso. Tenha certeza de que você vai descobrir algo na primeira quinzena do mês de abril
E isso vai fazer com que você ou rompa ou quebre e a casa cai, ou você consegue de fato olhar com outros olhos para isso que você descobriu, e aí você não quebre, tente se colocar então de fato no lugar do outro e entender, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, talvez eu fizesse pior. Eu posso entender o porquê essa pessoa agiu desta forma. É o tal do colocar-se no lugar do outro. Se você achar que com o que você descobriu, com o que você intuiu, te levou a entender que, nossa, não vale a pena ter essa pessoa ou esta situação mais na minha vida. Agora é hora de romper. Você vai e rompe, a casa cai. Mas se não, você repensa, refaz, põe escoras, repinta a parede da casa que está por ruir, troca a porta, o telhado, encanamento, a fiação e toca mais um pouquinho para ver se dá para levar. Se você vê lá na frente que de fato não dá e a casa cai, ok, né? Faz parte. Mas a princípio, repensa, se coloca assim no lugar do outro. Isso vai acontecer na primeira quinzena, se já não aconteceu, porque hoje já é dia 5. Na segunda quinzena, temos a temperança e temos os enamorados. O que é a temperança? É você comemorar algo bom que acontece. Se nós estivéssemos fazendo uma consulta particular para você e essa carta caísse na casa das finanças, porque numa consulta particular não é assim 10 minutos como uma consulta de tarô para signos geral, como a gente faz aqui, que cabe ou não na tua vida. Uma consulta pessoal para você, ela tem uma duração de 2 horas, 2 horas e meia. Eu já fiquei 5 horas com um cliente, porque não tem um limite de perguntas, né? Então, você faz quantas perguntas julgar necessário, a espiritualidade responde através do tarô, e se essa carta caísse, como eu estava dizendo, na casa de finanças, eu diria que estaria entrando dinheiro. Pode ser essa comemoração? Pode, pode. Mas normalmente, quando é geral, assim, a gente entende que a carta da temperança é que as coisas a partir da segunda quinzena do mês de abril entram num bom tempero, sabe? É por isso que fala da temperança. Fica melhor porque você descobriu alguma coisa, porque você quebrou ou relevou, e você consegue de fato comemorar a atitude que tomou na primeira quinzena do mês de abril, tá? A temperança fala disso. As coisas entram num bom tempero, enfim. Eu consigo sossegar minha alma, consigo agradecer pelas coisas que aconteceram e não ficar reclamando, irritado o tempo todo. E ao invés de agradecer de fato porque não deu ruim em geral, ou porque deu e agora eu vou ter que tomar uma outra atitude, eu realmente tomo a atitude de ser grato, tá? Isso é fundamental para as coisas darem certo. Mas diz a lenda que na segunda quinzena as coisas melhoram sim, porque você comemora algo bom que acontece. Talvez você esteja apaixonado ou apaixonada por alguém, então talvez seja este o motivo da descoberta que a papisa te traz quando o véu voa e você descobre algo. Talvez seja a paixão por alguém ou de alguém por você, ou você esteja de fato apaixonado ou apaixonada por uma situação, um emprego novo, uma situação nova de modo geral, tá? A outra possibilidade que essa carta nos traz é dúvida. E se você tem dúvida, repensa, né? Usa de novo o seu terceiro olho para repensar algumas coisas, para entender que isso cabe na tua vida ou não cabe, o quanto de esforço você está tendo que fazer para caber no mundo de alguém, para caber numa situação. Será que isso não desgasta demais a ponto de você não ser você, de você fazer mais do que o outro faria para caber no teu mundo? As coisas têm que ter equilíbrio. E se não há equilíbrio, a gente tem que repensar. Porque em algum momento
quando a gente sai do equilíbrio energético das coisas, a gente acaba adoecendo. Ou eu engulo muita coisa que eu não deveria engolir para caber no mundo de alguém, ou para esse alguém caber no nosso mundo, ou essa situação, e eu tenho dor de estômago, eu tenho refluxo, eu tenho dor na garganta, ou eu entristeço e eu acabo tendo problemas respiratórios ou problemas de pele. Sabia que quando você é muito triste, você desenvolve alguns problemas de pele seríssimos? Tem coisas que tem que rever. Nem tudo cabe no nosso mundo e se a gente olhar de fato com outros olhos, que é o que pede o enforcado, a gente entende que vive muito bem, obrigada, sem essa situação na nossa vida. Tá bom? Libra, eu desejo que você tenha um mês perfeito, encantado, perfeito dentro do possível do perfeito, não é? Porque nada é perfeito. Na verdade, a gente fica esperando perfeição em coisas que não vai existir, visto que a gente está aqui para se aprimorar, para aprender. Nós somos aprendizes, então os aprendizes erram, né? E esse é um direito que a gente tem. É só que quanto mais cedo aprender, menos a gente leva na ideia. Tá bom? Fica bem. Se você quiser marcar uma consulta pessoal comigo, é 19 o DDD 9896 12896. Fica bem. Até o mês que vem.